Bom dia, igreja querida. Muito feliz de estar de volta. Bom, como o Davi falou, foram 45 dias, mais ou menos, longos fora de casa. Eu estive no Pará, fui fazer um filme lá e como não é São Paulo, né, é um pouco mais complicado de voltar, eu não pude voltar, fazer esse bate e volta e fiquei distante da família durante todo esse tempo. Não só família, comunidade, mas família, filhos e minha amada esposa, minha mãe, meus irmãos. Foi difícil, confesso que foi assim, difícil não, desafiador. Eu nunca tinha ficado tanto tempo só dentro de um quarto. Mas foi importante, porque muitas vezes a gente acaba se tornando os papéis que a gente exerce. E a gente esquece de analisar quem a gente é no nosso íntimo, que é muito importante. Eu tive essa oportunidade de viver um pouco disso nesses 45 dias. Quando o Davi me convidou para compartilhar a palavra com vocês, eu confesso que eu hesitei, quase disse não, pelo pouco tempo que eu tinha com a família, mas sabiamente o Davi falou assim: fala do teu coração. Fala pra gente como você viveu esse tempo. Então eu estou ansioso, no bom sentido, de compartilhar com vocês o que eu tenho vivido. Eu tive a oportunidade no Pará, mais precisamente em Santarém, de compartilhar para 1.500 jovens um pouco do meu testemunho. E no Crentez foi uma bênção, porque sempre que a gente testemunha também da nossa história, a gente revisita e volta a tudo aquilo que o Senhor já falou e fez na nossa vida. E às vezes a gente se esquece, às vezes a gente vai vivendo um dia após o outro e se esquece de todos os milagres que já foram operados através de nós e para nós, para o nosso benefício. Então, revisitar tudo isso foi muito importante para mim. E estou muito feliz de estar aqui de volta, mesmo que por um breve tempo. E gostaria de compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, mas tem Almeida Corrigida e Fiel aqui na tela. Aqui é bem no meio, bem no centro do Evangelho de Marcos, capítulo 8, o capítulo de Marcos tem 16 capítulos, e é um texto com muitas informações. Então, eu vou ler, se precisar a gente relê e ler de novo, e até a gente entender exatamente o que o Senhor está querendo nos falar com esse texto. Verso 27 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou parar aqui, eu não vou no 35. Esse texto a gente pode dividir, apesar de ser um grande evento, a gente pode dividir em 3 atos, talvez. O primeiro ato seja a caminhada de Jesus com seus discípulos, em que ele questiona os discípulos: quem dizem o mundo ou o sistema religioso que eu sou? E eles falam, já corria a informação de que Jesus realmente operava milagres, ensinava como ninguém e tinha um dom profético. Então todos diziam: dizem que você é João o Batista, que proclama a verdade, né? A voz do deserto. Outros dizem que você é Elias, que é um grande profeta do Antigo Testamento, que foi arrebatado. Outros dizem que é um outro profeta qualquer. E Jesus pergunta: mas e vocês, meus discípulos?
quem vocês dizem que eu sou? E uma coisa interessante, eu fiquei me questionando, será que foi aqui que Pedro realmente entendeu que ele, Jesus, era o Cristo, que as Escrituras diziam que viria? Ou será que foi desde o início, a primeira vez que Pedro botou os olhos em Jesus e falou assim, esse é o Cristo, esse é diferente de todos que eu já encontrei? Eu confesso que eu acho que foi a primeira vez que Pedro colocou os olhos sobre Jesus e falou, não, esse daqui não é um ser humano comum. Isso foi se confirmando ao longo do tempo. E eu me pergunto também, por que será que Pedro e os seus discípulos reconheciam em Jesus ser o Cristo? E transformo também essa pergunta para nós, por que nós reconhecemos Jesus como Cristo? Será que é pelos milagres que ele operou? Será que é pelas palavras que ele proferiu? Será que é pelo apontamento que ele deu com relação ao futuro? Ou será que é apenas pela forma como ele nos amou? Será que nós reconhecemos Cristo como sendo Cristo porque ele nos fez nos sentir amados como ninguém jamais conseguiu fazer? Eu, sinceramente, eu respondo essa pergunta com uma certeza definitiva, sim. Sim, Jesus é o Cristo para mim, pessoalmente, porque ele me faz sentir como ninguém jamais conseguiu. Minha mãe que me ama desde do parto, ou melhor, desde a minha concepção, minha amada esposa, quando a gente se viu pela primeira vez, a gente se apaixonou ardentemente, meus filhos que nasceram de nós, do nosso amor, meu pai. Todos esses amores, apesar de serem muito verdadeiros, eles são falhos. Mas o amor do Cristo que a gente conhece é um amor perfeito. Seguindo um pouco a história, a gente vai para o segundo ato, em que Jesus então explica a sua missão para os seus discípulos. Ele explica que ele vai ter que sofrer, ele explica que vai ser rejeitado, ele explica que os anciãos vão negá-lo, ele explica inclusive que ele vai ter que morrer, e vai ter que ressuscitar em 3 dias. Uma característica linda que eu tenho descoberto a cada dia é que o Senhor, ele revela o segredo da obra dele àqueles que o chamam de Cristo. Aqueles que olham para Jesus e reconhecem nele o Messias, o ungido, ele compartilha do coração dele conosco, porque a gente fica desejoso por saber, Senhor, qual que é a sua obra? Ele se assenta conosco à mesa, conversa, nos explica o movimento dele, mas existem alguns como Pedro, eu por exemplo, falo, não Senhor, não, morrer não, sofrer jamais. Será que Pedro realmente estava sendo usado por Satanás aqui? Ou será que era um amor abundante por Jesus, que ele falou assim, não, o Senhor não pode fazer isso. O Messias, o Cristo, não pode sofrer. O Senhor é perfeito, se alguém merece sofrer aqui somos nós, mas não o Senhor. O Senhor merece glória, o Senhor merece honra, riqueza. Então Jesus olha para os seus discípulos e percebe que Pedro estava influenciando os olhares, dos discípulos. A gente pode pensar que talvez tivesse uma reviravolta ali, os discípulos, realmente não, Jesus, não vamos permitir isso, porque nós te amamos. Então Jesus rapidamente corta Pedro, aquele corte seco, fala, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim as dos homens, porque as coisas de Deus realmente são diferentes das coisas dos homens. Quem imaginou que o Rei, o Criador do Universo, tivesse que padecer, sofrer numa cruz? Mas ele falou, a minha obra é diferente da sua obra. Vocês talvez reconheçam o Rei como aquele que se assenta em trono nesse mundo, em castelos e que ordena aos outros, mas eu sou um Rei diferente. Eu sou um Rei escravo do amor. Eu sou um Rei que se entrega pelos outros. Um pouco mais adiante, a gente volta então para um convite que Jesus nos faz. Olha como é singelo o que Jesus diz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem que lembrar que essas palavras foram ditas para pessoas que realmente tomaram uma cruz literal
e morreram em prol dessa mensagem. Hoje em dia, uma cruz para a gente pode significar muitas coisas, mas que na nossa consciência a gente compreenda que ainda existem pessoas carregando a cruz, literalmente, a assinatura da morte, por falar sobre esse livro que a gente fala tão abertamente. A gente que ama essa palavra, não podemos nos esquecer que essa palavra, ela não é permitida em muitos lugares. E que esse amor por essa palavra e essa leveza com a qual a gente leva a vida com Cristo, não seja algo normalizado para nós. Que a gente realmente olhe para essa palavra e reconheça que existem pessoas que tomam sua cruz ainda hoje para pregar a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui acusando a gente de sermos mornos no Senhor. Não é isso. Não é isso. Eu só peço que a gente realmente entenda que essa palavra, ela ainda existe até hoje. Não apenas para os discípulos que propagaram o evangelho do Senhor, mas ainda os missionários que vão para campos missionários hoje em dia, que são literalmente mortos. E eu imagino que se uma arma tivesse apontada na minha cara agora, e o sujeito falasse, negue a Jesus. Já fizeram esse exercício? Estevão, primeiro mártir da igreja, que morreu bendizendo o Senhor, dando graças por fazer parte da obra do Senhor. O convite do Senhor, ele não é uma obrigação, mas para aqueles que aceitam, a gente, assim como ele, se torna escravo de uma mensagem. E por onde quer que a gente vá, antes de nós é a mensagem de Cristo. Antes do nosso desejo é o desejo dele. Antes da gente querer realizar os nossos sonhos, eu tenho diversos sonhos. Eu gostaria, como eu converso com a minha esposa, de ter uma casa na serra, ter cachorrinhos com os meus filhos lá para eles cuidarem, ter uma moto. Eu tenho esses sonhos. E não é que sejam ruins, não. Mas se a minha felicidade estiver apenas quando eu realizar esses sonhos, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que essas coisas não podem ser uma moeda de balança com a alegria que o Senhor me dá diariamente na simplicidade. Ontem comemos uma macarronada em casa. Uma macarronada. Depois de 1 mês e meio fora, uma macarronada é um caviar. Não que eu goste de caviar, mas é porque... Então eu fico pensando sobre a alegria de estar no Senhor em comparada com a alegria do mundo. A alegria de viver uma vida devota mesmo. Toda manhã, quando eu acordo, tu és o meu primeiro pensamento, e quando eu vou me deitar, tu és o meu último pensamento, e que eu sonhe com os teus sonhos, Senhor. Esse é o meu desejo enquanto filho amado do Senhor. E eu percebo que essa transformação ela vai acontecendo aos poucos. Não é num estalar de dedos, não. Se eu pensar na minha trajetória, eu nunca pensei que eu fosse estar aqui hoje, por exemplo, compartilhando a palavra do Senhor. Mas algo dentro de mim hoje fala, não existe nada mais gratificante, não existe nada mais potente na minha vida do que proclamar a verdade que me libertou de quem eu era. De quem eu era, de buscar a felicidade nas coisas e usar as pessoas. Hoje eu sou livre das coisas do mundo, mas escravo do amor de Deus. E que assim seja por toda a minha vida. Eu não sei como você foi apresentado a Jesus. Eu sei que eu sempre soube que existia um tal de Jesus. Eu sempre soube que Jesus era um cara bom. Era um ser iluminado. Algumas pessoas falavam que ele era Deus. Mas eu desde pequeno falava, tá, mas esse Jesus é distante de mim. Dizem que Jesus é isso ou aquilo, um revolucionário, um profeta. Mas quando eu conheci Jesus, e eu entendi que ele era o Cristo, o ungido, o Messias esperado, que salvaria a minha alma e a de todo mundo, as coisas mudaram. As coisas mudaram completamente
como se fosse a ótica, né? Como se tivesse posto uma lente nos meus olhos e a partir de agora eu vejo o mundo com os olhos de Cristo, diferente dos olhos humanos. Então minha pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus que o mundo apresenta, que a própria religião apresenta, mas para você, para o seu coração, quem é Jesus? Assisti um vídeo, e já vou para o final agora, que correlacionava a palavra Cristo, ou ungido, com o processo de fazer azeite. Existe uma tradição antiga de que se ungia os reis e sacerdotes com azeite extra virgem. Apenas o azeite extra virgem era feito para a unção, o resto era para outras coisas, mas o extra virgem era para a unção. E Jesus como sendo o ungido, que significa o Cristo. Eu assisti o vídeo de como era feito aquele óleo, aquele azeite. As azeitonas entram como se fosse no moinho, e é uma pedra, vai amassando as azeitonas, e amassa, até virar uma massa mesmo de azeitona. E aí depois pega aquela massa de azeitona e coloca numa prensa, e aperta aquela prensa, até começar a sair o azeite extra virgem. Eu pensei, será que o azeite extra virgem não é o próprio Jesus, o ungido, a unção, é o próprio Cristo, que foi torturado por aquela pedra daquele moinho, mas também pelo sistema religioso, também pelos poderosos da época, pelo Império Romano? Será que aquele azeite extra virgem que era derramado sobre aquela prensa não é Jesus, o próprio óleo em nós? Será que aquele sofrimento todo que ele passou não fosse para que hoje a gente pudesse estar aqui se alegrando, regozijando a nossa alma naquilo que ele fez por nós, sem a gente merecer, para que então nós pudéssemos olhar para o mundo, para os irmãos com os olhos dele? Eu não sei vocês, mas quando Davi me chama para compartilhar a palavra, é sempre uma oportunidade de conhecer mais o Senhor. Sempre que eu abro a palavra e falo, Senhor, se revela a mim, mostra a tua identidade para que a minha identidade se conforme à tua. E é isso que eu mais desejo hoje em dia, como filho, como cristão, mas enquanto comunidade também. Que a nossa comunidade seja reconhecida pelo caráter de Deus. Que da nossa comunidade flua uma unção bendita de Jesus, não de homens, mas de Jesus apenas. Que a gente, assim como o nosso pastor sempre fala, não busque performar, mas que do nosso coração flua águas cristalinas a jorrar para a vida eterna, que assim é a palavra. Assim a palavra diz daquele que bebe da fonte, como foi cantado aqui. Essa fonte nos encontrou. O que vamos fazer agora? Se não nos negarmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos ao nosso Mestre. Meu desejo é que a gente passe essa semana perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim, pessoalmente? Como me relaciono com esse Jesus que me salvou? Que o Senhor vos abençoe e que nos dê uma semana abençoada na presença dEle.